Olá, galerinha do quarto ano, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, com muita saúde. Meus amores, hoje em nosso componente curricular História, nós vamos estudar acerca da vinda dos imigrantes da Europa para a América, mais especificamente para o nosso país, Brasil. Sou a professora Luzia Macedo e convido a você para viajar comigo pelo mundo do conhecimento. Vem comigo! Galerinha, com o progresso da lavoura cafeeira, naqueles anos atrás, os fazendeiros eles passaram a necessitar de mais trabalhadores. E aí foi que entre 1890 e 1930, 50 milhões de pessoas deixaram a Europa e vieram para a América em busca de uma vida melhor, onde parte dessas pessoas vieram para o nosso país, Brasil. E o grupo mais numeroso que entrou no Brasil naquela época foram o grupo dos italianos. Os imigrantes italianos, eles vieram então para o Brasil para atender a necessidade crescente de mão de obra na lavoura, visto que com a abolição dos escravos, através da Lei Áurea, fazia-se necessário pessoas para trabalhar nas lavouras cafeeiras. E foi aí que a imigração para o Brasil se intensificou. Mas, professor, quais foram os motivos que fizeram os europeus virem para o Brasil? Bom, vamos ver aqui alguns desses motivos. Primeiro deles, as guerras que estavam ocorrendo na Europa, sobretudo na Itália e na Alemanha, estavam levando boa parte da população ao empobrecimento e também ao desemprego. Outro motivo era a falta de terra para plantar. Em países como a Itália e também como a Alemanha, muitos camponeses tinham perdido suas terras. Eles não encontravam emprego nas cidades e, por isso, estavam passando fome. Ainda tivemos um terceiro motivo, que foi a necessidade de trabalhadores nos cafezais. No Brasil, com a expansão e o grande crescimento das fazendas de café em direção ao interior de São Paulo, surgia-se essa necessidade de trabalhadores. Que essa necessidade desses trabalhadores surgiu logo após a lei Eusébio de Queiroz, lá naquela época da abolição, que estava proibindo o tráfico de africanos escravizados. E aí, com a Lei Áurea, que pôs fim a esse trabalho escravo, surgiu-se uma grande necessidade de trabalhadores nos cafezais. O quarto motivo que fez os europeus virem para o Brasil foi a força da propaganda, onde os cafeicultores paulistas pagavam pela propaganda do Brasil na Europa, descrevendo a América como se fosse um paraíso, e prometiam aos camponeses que alguns anos de trabalho eles deixavam de ser empregados para se tornarem donos. E aí, como eles estavam sem terra, sem trabalho, e foram seduzidos por essa propaganda, muitos deixaram a Europa para vir para o Brasil. Bem, vejamos agora acerca dos imigrantes no Sul. Muitos europeus, sobretudo alemãos, italianos e também poloneses, vieram ao Sul viver em áreas doadas pelos governos de Dom Pedro I e também Dom Pedro II. São Leopoldo foi a primeira colônia alemã do Brasil. Ela foi fundada em 1824, no Rio Grande do Sul, por um grupo de 39 alemãos. Nessa ocasião, cada família ela recebeu um lote de terra. E assim, galerinha, teve início o plantio de árvores frutíferas, plantio também de legumes, de verduras, a criação de porcos. E esses colonos que moravam aqui nessa época, eles também cultivavam o trigo para fazer pão e a cana-de-açúcar para fazer geleias de frutas. Assim, São Leopoldo cresceu bem rápido e em 1855 já contava com 12 mil pessoas e assim possuía marcenarias, serralherias, fábricas de sabão, fábricas de azeite e curtumes, que era um estabelecimento onde se fazia curtição de couro. No sul, os italianos começaram a chegar por volta de 1875, onde fundaram as colônias de Caxias, que hoje é conhecida como Caxias do Sul, Condedeu, que é o atual Garibaldi, e Dona Isabel, que é hoje conhecida como Bento Gonçalves,
Todas essas foram construídas no Rio Grande do Sul. Essa colonização italiana, então, avançou por todo o Nordeste gaúcho. Hoje, essa região guarda muito da cultura italiana. Por exemplo, nessa cidade de Bento, é comum ver mulheres preparando massas e pães para os seus maridos e filhos, enquanto eles estão trabalhando nas vinhetas, onde eles estão atentos à safra de uva, com o qual vão fazer um vinho que é tão habitual na mesa das famílias italianas. Tivemos também a vinda dos poloneses, que vieram sobretudo para o Paraná, e tão logo chegaram, eles construíram suas casas com os pinheiros típicos da região, e em seguida eles limpavam um pedaço da terra, lançavam sementes e começavam a sua horta. Os gêneros mais cultivados pelos poloneses eram os mesmos que eles plantavam lá na terra natal, lá na Europa, que eram o centeio, a batata e também o repolho. Assim, alemãos, italianos ou poloneses, eles estabeleceram ali no sul, tiveram um começo difícil, onde os lotes que eram reservados para eles ficavam distantes das cidades, as terras nem sempre eram boas para o cultivo dos gêneros alimentícios aos quais eles estavam acostumados a plantar lá na Europa. O isolamento dificultava a adaptação e o progresso. Mas, assim, mesmo assim, muitos, porém, trabalhavam duro e persistiam, e assim eles conseguiram melhorar de vida. Em São Paulo, nós tivemos a vinda dos imigrantes a partir de 1871, onde o governo paulista ele começou a pagar a passagem de famílias imigrantes e a oferecer alojamento e também oportunidade de trabalho. Assim, com esse feito, a vinda dos imigrantes para o Brasil ainda se intensificou bem mais. Esses imigrantes, eles desembarcavam no Porto de Santos e de lá subiam a serra em direção à cidade de São Paulo, onde ficavam na hospedaria dos imigrantes. Lá eram contratados e seguiam para o interior paulista de trem. Nas fazendas de café paulista, eles trabalhavam no sistema de colonato. Como era isso, galerinha? Assim, eles recebiam salário pelo trabalho do cafezal e tinham permissão para plantar milho, feijão, mandioca, criar animais para o consumo próprio e também para a venda. Da mesma maneira que acontecia nos campos da Itália, todos os membros da família do colono trabalhavam, eram idosos, adultos, crianças, as mulheres, elas tinham um papel destacado na família porque elas ajudavam ali na cozinha, no cuidado com os filhos e dividiam com o marido o trabalho do cafezal. Bem, galerinha, essa foi a nossa aula de hoje. Deixe o seu like neste vídeo. Beijinhos virtuais, realize as atividades propostas por seu professor e até o nosso próximo encontro.